pessoas que vão criticar isso? Os cientistas, os filósofos. E aí a igreja começa a ter uma reação, né, um pouco agressiva, um pouco não, né? Agressiva, sim, e violenta, que é fazer aqueles tribunais de inquisição, né? Não sei se vocês já viram isso em história, mas é aquele período que começam a prender mulheres acusadas de bruxaria, você começa a fazer tribunais para não só prender, queimar na fogueira, torturar, colocar uma série de imposições ali para essas pessoas, dentro de uma ideia de que elas estavam pecando, que elas estavam fazendo coisas erradas, contra Deus. E aí a igreja começa a ter essa posição mais incisiva, né? Porque, na verdade, a gente acha que isso aconteceu ali quando a Idade Média estava no seu auge, mas não foi. Isso começa a acontecer quando você tem uma crítica direta à igreja. Aí a igreja começa a ter essa reação super violenta com as pessoas, principalmente com os cientistas e com os filósofos. E aí isso vai gerando uma série de revoltas nas pessoas, nos cientistas, nos filósofos da época. E aí a gente tem um momento, né, que vai acontecer. Oi, Gisele, bom dia. Aí a gente tem esse momento. Oi, professora, bom dia. Oi, como é que você tá? Eu só estava dando uma introduçãozinha aqui, tá? Sobre a filosofia moderna, né? Falando um pouquinho do contexto histórico. Oi, Gabriela, tudo bem? Bom dia. E aí, gente, quando a gente chega nesse período da filosofia moderna, da modernidade, a igreja está tendo uma reação violenta de repressão. Oi, Isabela. Oh, chegaram várias pessoas agora. Oi, Beatriz. Beatriz. Achei que eu tinha lido errado. Tudo bem? Bom dia, gente. Estou aqui fazendo uma introduçãozinha sobre a filosofia moderna para a gente poder falar um pouquinho do René Descartes, tá? Meu nome é Bárbara e eu sou professora de filosofia e sociologia. Mas hoje vamos falar de filosofia. E aí, quando eu estou ali nesse período da modernidade, né, esse período novo, coisas começam a mudar, né? Inclusive acontece a Reforma Protestante, né? Lutero escreve uma série de críticas à Igreja Católica, né? Ele é da Igreja Católica, mas ele faz uma série de críticas e gruda na porta da igreja, para que todo mundo pudesse ler as críticas que ele fez. Isso é o primeiro passo para que a Reforma Protestante acontecesse e houvesse uma contestação, um protesto contra a Igreja Católica. E aí, a partir desse momento, né, você tem uma série de pessoas que vão começar a criticar e a lutar contra esse poder de opressão que a Igreja Católica tinha. E aí a gente chega na filosofia moderna. Eu fiz essas plaquinhas, tá, gente? Porque eu não tem como eu apresentar aqui o slide devido à minha internet não ser lá essas coisas, tá? E aí a gente chega nesse período e entramos nos séculos 16, 17 e 18. E aí quando a gente chega nesses séculos, você tem uma mudança de temática filosófica. A gente não vai falar mais de Deus, a gente não vai falar mais sobre pecado, livre-arbítrio, porque esses eram os assuntos da filosofia medieval, né? Dessa Idade Média. Agora, na filosofia moderna, a gente vai tratar de outros assuntos. A gente vai contestar, a gente vai criticar, a gente vai colocar em xeque o que aquela galera da Idade Média diz. E vai trazer novos pressupostos, novas questões, novos questionamentos para que a gente possa avançar ali na filosofia. E aí o que vai acontecer? Quais os assuntos que nós vamos falar durante a Idade Moderna? A questão da importância da razão e a questão da importância da ciência. Essa palavrinha aqui, ciência, é a chave para entender a filosofia moderna. Para entender a filosofia moderna, você tem que falar, cara, eu tenho que entender isso aqui, a importância que a ciência tem para os filósofos modernos. A ciência, obviamente, né, ela já existia, né, ela não foi criada no século XVI nem no século XVII, mas ela se desenvolve muito mais nesses séculos e com a ajuda dos filósofos, né? Muitas vezes a gente acha que
a filosofia não tem uma relação com a ciência, que a filosofia está distante da ciência, quando, na verdade, a filosofia é que dá as bases para que a ciência possa se desenvolver, para que a ciência possa colocar em prática os seus métodos científicos. Seja a ciência que for, tanto a das áreas biológicas, quanto a física, química, geografia, história, né, das ciências humanas. Então, a filosofia ela dá a base, o método, para que a gente possa avançar nas ciências. E aí um cara, né, francês, né, e tem uma cara de francês, porque você olha para a cara do Descartes, né, gente? Tá aqui um livrinho dele. Você já fala, gente, esse cara tem uma cara de francês. Pelo menos, eu vejo dessa forma, acho que é por causa do bigode dele. Aí eu olho e falo, caraca, parece francês mesmo. Não sei, né? Fica aí o questionamento. E aí, chega esse carinha aqui, esse grande filósofo chamado René Descartes. Renézinho para os íntimos, tá, gente? Renézinho para os íntimos, tá? A gente aqui já tá na intimidade, eu chamo ele de Renézinho. René Descartes, ou René Cartésius Descartes, ele é o pai da filosofia moderna. Então, se a filosofia moderna tem um pai, pode ter certeza, é o René Descartes. René Descartes, ele abre a porta da filosofia moderna e fala, cheguei, é isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês qual é o caminho. E aí o René Descartes, como eu disse, né, nasceu na França em 1596 e ele vai morrer em 1650. Ou seja, ele vive entre o século XVI e o século XVII. Período onde está acontecendo tudo isso que eu pontuei inicialmente. Ou seja, contestação à Igreja Católica, a reforma protestante. É um momento também que a gente começa não, e ocorre as grandes navegações, né? E aí ocorre, né, as invasões aqui da América, né, pelos espanhóis, pelos portugueses, né? Invasão porque, né, a gente não pode descobrir aquilo que já tinha gente, né? Aqui já tinha gente morando, então eles não descobriram, eles invadiram. E aí é esse momento que a Europa está vivendo e que o Descartes está presenciando. O Descartes está vendo esse mundo mudar, ele está vendo o mundo ficar diferente. E aí o Descartes, ele começa a sua vida acadêmica muito cedo. Ele é de uma família rica, né? Ele é burguês, né? E aí ele tem acesso a uma educação ali de qualidade, né? Ele começa a estudar as áreas científicas e a filosofia muito cedo na vida dele. E aí ele começa a contestar as coisas. Ele chega na escola, ele é um dos melhores alunos da escola, só que aí ele começa, num dado período, né? Sempre na adolescência que isso acontece, né, gente? Ele começa a contestar as coisas. Ele fala, gente, será que isso que eu tô aprendendo realmente é verdade? Ou será que eu tô aqui na escola e tô aprendendo um monte de mentira? O Descartes é meio assim, tá, gente? E começa a se questionar. E ele leva esses questionamentos para a vida adulta, né? Quando ele se forma em leis, e ele continua com esses questionamentos na cabeça dele. Mas até aquele momento ele não sentiu necessidade de já ir escrevendo, fazendo livros e tal. Aí ele vai para o exército. Chega do exército, ele serve ao exército, e depois ele vai decidir o que ele quer fazer da vida dele, né? E aí, até esse momento, o Descartes, ele tem qual profissão? Fazer um meme, né? Herdeiro, né? Ele recebe uma herança, e aí ele vai se dedicar ao estudo da matemática. Ele era apaixonado por matemática, adorava matemática, admirava muito os números, e ele, vou me dedicar aqui a estudar. Que sonho, sim, Jess, também. Queria. Aí ele vai, né? Tem problema no atraso, não, tá, Isabela? Agora que eu li o chat. Tranquilo. Ser herdeiro e gostar de matemática. Ele tem as duas coisas que ajudam muito a nossa vida, né? Porque, por exemplo, gente, eu sou péssima em matemática. Péssima. E não sou herdeira. Infelizmente. Tristeza, gente. E aí, o que acontece? Ele começa a estudar matemática, aí fala assim, né? Ele pensando com ele mesmo. Poxa,
Eu estou aqui aprendendo matemática, estou aprendendo um pouco de filosofia, né? Eu acho que dá para a gente começar a escrever aqui umas obras, uns textos. E aí o Descartes começa a escrever seus textos filosóficos, suas obras matemáticas também. E aí o Descartes une matemática e filosofia. Na verdade, a filosofia, ela nunca, até esse momento, ela não era dividida entre a área da matemática, da biologia e da física. Até esse momento, todas as áreas ficavam dentro da filosofia. Tudo era dentro da filosofia, e é por isso que a filosofia é tida como a mãe de todas as ciências, tanto das exatas quanto das humanas, tá? Perdão aí aos colegas que são das outras áreas, né, os outros professores, mas é verdade, filosofia é a mãe de todas as ciências. E aí, o que começa a acontecer? Ele vai escrevendo as suas obras, e aí o Descartes chegou a conhecer e chegou a ler um carinha chamado Galileu Galilei. Aí o Descartes olhou e falou, caraca, velho, esse Galileu Galilei é muito inteligente. Esse Galileu Galilei sabe das coisas. Ele é o cara. Porque o Galileu Galilei, né, ele desenvolve, né, o pensamento de Copérnico de quê? De que o centro do nosso universo, né, da nossa galáxia, não é a Terra, é o Sol. A Terra gira em torno do Sol. Ah, professora, mas isso aí é muito simples, todo mundo sabe. Hoje em dia, para a gente né? Todo mundo sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. Mas para a época, não era. A galera da época religiosa, né, ao extremo, falava, não, a Terra que é o centro e o Sol fica girando em torno dela. Por que eles acreditavam nisso? Porque a igreja dizia, se Deus criou o universo, ele não vai colocar a Terra fora do centro, fora, né, de ser ali o foco de tudo. Só que aí o Galileu Galilei vai falar, não, gente, ó, eu estudei o Copérnico e eu descobri que, na verdade, quem gira em torno de quem é a Terra girando em torno do Sol. Então, vamos supor. Aqui tem... Eu procurando alguma coisa para fazer o som. Isso aqui é a Terra, não, isso aqui é o Sol, beleza? E aí a Terra vai girando em torno dele. E ele descobriu isso fazendo cálculos matemáticos, Galileu Galilei. E aí ele mostrou isso para todo mundo, para a sociedade. Aí a igreja, como é que é? Heliocentrismo? O Sol é o centro? Não é não, é a Terra. Você está enganado, você não pode falar uma coisa dessa. E aí a igreja faz o quê? Manda o Galileu Galilei para o Tribunal da Inquisição, ameaça ele e fala, ó, se você não disser que é mentira, não tem problema não, tá? A gente só vai te queimar na fogueira. O que você prefere? Dizer que é mentira ou te queimar na fogueira? Aí o Galileu Galilei, não difícil, né? O Galileu Galilei, não tem problema não, imagina, coisa pouca. Aí o Galileu Galilei, gente, bote esse nome nos filhos de vocês, ou no cachorro, ou num peixe. Galileu Galilei. Quando eu tiver um outro pet, vai se chamar Galileu Galilei. Ou trem difícil. O nome do meu gato é Galileu. É muito... Sério? Uhum. Que top! E o outro é Frederico. Frederico. Nietzsche. Ah, do Nietzsche! Ah! Já amei a Gisele. Mal te conheço, mas já te considero faca. Aí, beleza. Aí, o Galileu Galilei fala, cara, eu não quero morrer queimado não, velho. Quero morrer queimado na fogueira não, muito ruim, né? Muito ruim, deve, né, doer pra caramba. Aí o Galileu Galilei fala, tá bom, eu vou falar que é mentira, beleza? Vou falar que é mentira. Esquece tudo que eu disse, viu, gente? Tudo certo, passa pra frente. Aí o René Descartes, ele lê esse estudo do Galileu Galilei, né? E começa a falar, cara, que massa. E aí a gente tá tendo um movimento aí científico forte. Só que o Galileu Galilei vai falar, tá faltando para a ciência e tá faltando para a filosofia um método seguro. Tá faltando para as duas áreas achar um método de pesquisa que ninguém duvide que é verdade. Ou seja, como que eu devo pesquisar? Como que eu devo investigar, né?
Como que eu faço para me poder entender se algo é verdade ou se algo é mentira? Qual o método nós podemos utilizar aí? Aí o René Descartes começa a investigar isso. E aí ele vai se inspirar na matemática. Ele olha para a matemática e fala, cara, olha ela que linda, ela tem que ser a base para a ciência e para a filosofia. Vamos pegar os pressupostos matemáticos, as ideias matemáticas, e vamos colocar para a ciência e vamos colocar para a filosofia. Aí, como eu falei para vocês, né? O René Descartes não é só filósofo, é também um matemático. Ele vai criar isso daqui. Quem é que sabe? Quer dizer, não tá bonito, né, gente? Tá feio, tá torto aqui, né? Não sou da matemática, mas tentei desenhar. É um plano cartesiano, né? Isso, Gisele, muito bem. Um plano cartesiano, galera. E aí, esse plano cartesiano, quando ele tá feito bonitinho, no caso, não é a situação aqui, né? Tá meio torto. Se fosse fazer mesmo os pontos certos, né? Ia ficar um pouquinho mais reto. Mas a minha mão, toda vez que eu vou desenhar, eu tremo bastante. Não sei por quê. E aí, isso aqui é o plano... Me identifiquei. O plano cartesiano é criado pelo René Descartes. É René Descartes, este moço, bonito, olha aqui, que vai criar o plano cartesiano. Ele que cria isso daqui. E aí ele fala, cara, vamos pegar os pressupostos matemáticos. Vou fazer um método para ciências e vou fazer um método para filosofia. E esse método vai revolucionar tudo. Vocês podem aguardar que vai revolucionar. E aí ninguém mais vai ter dúvida de como que eu devo investigar, de como que eu devo pesquisar as coisas do mundo, da vida, dos animais, as plantas, né? Enfim, né, os mais variados assuntos aí que a ciência investiga. Aí ele vai escrever 2 obras. Não, mentira, ele escreveu mais do que 2, mas 2 obras principais, né? As Meditações Metafísicas, esse livrinho aqui que eu estou mostrando para vocês, e o Discurso do Método. Bem pequenininho. O Discurso do Método tem, no máximo, 60 páginas. 60, depende da edição, 60 a 40 páginas. Então, essas são as 2 obras principais dele. As Meditações Metafísicas e o Discurso do Método. E aí, nessas obras, o Descartes, ele escreve de um jeito, gente, muito peculiar. Porque ele escreve na primeira pessoa. Então, ele fala, eu acho, eu penso, estava eu aqui pensando, sentado em minha cadeira, e cheguei à seguinte conclusão. Ele escreve como se fosse um diário. Querido diário, hoje eu pensei, né? Ele não coloca querido diário, né? Mas ele escreve como se fosse um diário dele, dos pensamentos que ele vai tendo, tanto nessa obra, O Discurso do Método, quanto nas Meditações Metafísicas. Ele escreve como se ele tivesse, né, fazendo um livro pessoal ali, né? Quem tem diário vai se identificar, né? Vai falar, você chega lá no seu diário e coloca, olha, hoje foi um dia horrível. Eu já tive muito diário, né? Gente, hoje foi um dia horrível. E o Descartes, ele coloca os sonhos, ele, né? Dele aqui, escreve tudo em primeira pessoa, né? Porém, mesmo que ele tenha esse apreço em escrever em primeira pessoa e em fazer como se fosse um diário, o René Descartes, ele faz um método de escrita para não dar margem de erro para ninguém falar, olha, tu tá errado. Ele é aquela pessoa chata, ele planeja as discussões na cabeça. Então ele já falava, olha, vão me contestar nisso aqui, então já vou responder. Vão me contestar nisso aqui, então já vou responder. Tô planejando, é que nem eu, né? Eu faço muito isso, eu planejo algumas discussões na minha cabeça. Eu vou falar isso, aí quando a pessoa disser X, eu vou responder A. Quando a pessoa responder B, eu vou responder C. Quando ela falar D, eu vou falar E. Né? Só para poder ali, né, acabar com a pessoa. Doidinho que nem eu. Ele era muito... O René Descartes era muito, muito doidinho mesmo. E aí, o que acontece? O René Descartes pensa o seguinte, eu vou escrever uma obra que seja por passos. Ou seja, vai ter um passo 1, um passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Sempre. E aí, em ambas as obras, em ambos esses 2 livros, ele escreve dividindo em partes. Então, ele coloca primeira parte, segunda parte, terceira parte.
para a pessoa entender que é um conhecimento progressivo. Ou seja, eu tenho, para entender a parte 2, eu tenho que ter lido a parte 1. Para me entender a parte 2, eu tenho que ter lido para entender a parte 3, eu tenho que ter lido a parte 2. E assim sucessivamente, né? Eu tenho que ler de forma crescente. Aí ele escreve essas 2 obras, né? Famosíssimo. E aí ele consegue chegar num método seguro. Porque é isso que ele quer. René Descartes quer chegar num método seguro. Ele quer criar uma base para a ciência. Ele quer criar uma base para a filosofia, né? Assim como uma casa, que você tem que fazer ali o chão, né? E as paredes, né? Para poder botar o teto. O René Descartes quer construir um chão e paredes que não caiam, filosoficamente falando, né? E cientificamente falando. Ou seja, um método que, quando usado de forma correta, ele sempre traga respostas confiáveis, tanto para as ciências quanto para a filosofia. E o René Descartes vê a filosofia como ciência. Ele fala que a filosofia é uma ciência. A filosofia, ela é uma ciência. Ela tem método. Eu vou dar um método para ela. Vou achar respostas. Me aguardem. Ele tá tipo assim, gente, ele vai só preparando a gente. Ó, me aguardem aí que eu vou mostrar para vocês como que pesquisa. Aí, beleza. Qual é o primeiro passo que a René Descartes vai ter para achar esse método, professora? A dúvida hiperbólica. Professora, como assim? Hiperbólica. No sentido de uma dúvida, esse hiperbólico, né? De um exagero, de uma máxima, de algo que vai ser levado ao extremo, esse hiper, né? É que nem o hiper de hipermercado, né? São mercados grandes, né? Mercados enormes, aí coloca lá hipermercado. Então, a mesma ideia, hiperbólica, ou seja, uma dúvida que vai ser muito grande, uma dúvida que vai duvidar de tudo, uma dúvida que vai atingir todas as áreas, uma dúvida que vai realmente ser usada como método para duvidar de tudo que você imaginar. Aí o René Descartes, nesse negócio de duvidar de tudo, ele realmente começa a ficar meio doido mesmo, tá, gente? Aí realmente, eu lendo as obras dele, eu falava, meu Deus do céu, esse cara tá me fazendo duvidar até de que eu tô sentada aqui. Por quê? Ele começa a contestar. Ele fala, gente, como que a gente sabe que você está sentado aqui assistindo essa aula, por exemplo? Como que você me prova que você está assistindo essa aula? E se eu for fruto da sua imaginação? E como é que você sabe que a professora Bárbara existe? Às vezes eu não existo. Né? Como é que você sabe que você existe? Às vezes você não existe. Às vezes você é um personagem no livro. Como que você prova que não é? Ah, mas eu tô aqui porque eu tô vendo, professor. Eu tô vendo você falando, eu tô te ouvindo e tal. Eu tô tocando aqui na mesa, eu tô sentada, assim, olhando. Tô vendo, tô sentindo que tô aqui. Aí o René Descartes vai virar e vai falar o seguinte. Olha, os sentidos nos enganam. Existo? Isso é uma questão, Jess. Isso é uma questão. Será que existe? Será que não? Gabriela está com medo. Porque o René Descartes vai perguntar. Será que eu tô morta? É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Será? Pode ser que você não esteja aqui. Ah, a Sabina já colocou aqui o final da história. Calma, a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar no Pense Logo Existe. Vamos chegar lá. Aí, o que acontece? Ele começa a virar e falar o seguinte, galera, eu não sei se eu existo. Eu não sei. O que me garante que eu não sou um cérebro dentro de um balde? Eu posso ser um cérebro dentro de um balde e nem saber que sou, né? Tipo, Matrix. Tinha um filme muito antigo chamado Matrix, é da minha época, eu era criança quando ele foi lançado, que as pessoas, né, elas estão presas em uma espécie de computadores e aí elas estão aqui sonhando com um mundo e um universo cheio de coisas, né, que estão acontecendo, só que aquilo está acontecendo só no sonho, não está acontecendo na realidade, né? Depois dê uma olhada, Matrix,
quem não assistiu ainda. Ou aquele filme que tem o Leonardo DiCaprio, Origem? Aquela, acho que é Origem mesmo. Eu tenho Matrix e tenho Origem. O Origem com Leonardo. Valeu, obrigada, Tadeu. Oi, pode falar. Eu gostaria de saber se você tem essas obras dele em PDF. Eu posso conseguir. Porque eu queria tanto. Eu nunca acho. E são pequenininhas, né? Que você falou. São pequenininhas, ó. Aqui, bem fininho. Mas eu posso conseguir elas hoje, beleza? Aí eu mando pra Raquel passar pra vocês. Ok? Tá bom. Ok. Ai, que bom você gostou pra poder ler. Massa. Sim, é porque eu já discuti várias vezes sobre o René Descartes com o meu professor de filosofia, sobre essa frase do Penso Logo Existo, né? A gente estava falando sobre Deus na visão do René. Mas eu nunca tinha lido essas obras, aí ele falou pra eu ler. Que ele explicava melhor em uma obra sobre a questão do Deus, se ele existe ou não. Não, e o René traz uma justificativa para a existência de Deus bem interessante. Bem interessante. E ele detalha mais nas obras mesmo, mas fica melhor da gente entender. Eu gosto bastante dessas duas obras, porque o René, ele realmente escreve de um jeito, gente, que ele tem uma preocupação com o passo a passo. Então, tipo assim, ele primeiro fala uma coisa, para depois ele trazer outro assunto, ele vai bem devagar na obra dele, e aí eu gosto bastante do jeito que ele escreve. Aí, beleza, vocês podem assistir também o Matrix da Origem, tá, gente? Fica aí a dica. Aí, beleza. René vira para nós e questiona. Tá, você tá dizendo que tá vendo, e você tá dizendo que tá ouvindo, e que tá sentindo que tá aí no ambiente. Porém, os sentidos não são confiáveis. Os sentidos enganam a gente. Os sentidos nem sempre nos dizem a verdade. Aí você vai falar, não, como assim? Claro que é. Se eu tô tomando sorvete e eu tô sentindo que eu tô tomando sorvete, eu tô tomando sorvete. Eu não tô tomando sopa. Só que aí o René Descartes vai falar o seguinte. Você já teve algum sonho? Você tá lá dormindo, né? Ele faz a paranoia dele. Isso. Mas já tiveram algum sonho aonde vocês estão dormindo e vocês já sentiram que aquilo era verdade, aí acordou e falou, poxa, não é. Você tá ali comendo um bolo de chocolate, né, com morango, sei lá, né, enfim, qualquer comida que vocês gostem, assim, uma coxinha, nossa, fogo quente, aí você tá lá comendo o sonho, aí você tá sentindo o gosto, ali no sonho, você tá sentindo o cheiro, e aí tu acorda e fala, meu Deus, era um sonho, não era de verdade. Já tive pesadelo também rola de acontecer essas coisas. Eu tenho muito pesadelo que eu tô caindo num buraco. Não sei por quê. Eu tô ou num buraco, ou tô caindo de algum lugar, aí eu acordo, meu Deus do céu, eu tava caindo de verdade. Eu sempre tenho esses sonhos assim, ou uns pesadelos mais variados, né, que a gente pode ter. E aí, você achava que aquilo era de verdade, você sente que aquilo estava acontecendo, só que aí você acorda e percebe que não, que aquilo ali, na verdade, você estava lá sonhando. Ou seja, os seus sentidos estavam te enganando. Ah, professora, mas você estava sonhando, né? Você não estava acordado. Estou falando quando a gente está acordado. Se eu estou sentindo que eu estou comendo ali o sorvete, eu estou comendo sorvete, não estou comendo sopa. Um exemplo. Aí eu, beleza, tá bom. Mas quando você está acordado, já aconteceu de você achar que alguém está chamando seu nome e não tá? Sempre rola, né? Tu tá em casa, beleza, mexendo no celular. Aí, de repente, tu escuta alguém chamar no portão. Beatriz! Aí tu fala, quem é? Já vai! Aí tu levanta. Aí, não, legal quando a gente levanta, quando tá em casa, tentando botar o chinelo dele, vai tudo trocado assim, né? Aí tu chega lá fora, ué, gente, não tem ninguém aqui me chamando. Aí tu olha pro lado, era na casa do vizinho. Não tava chamando Beatriz, tava chamando Inês, né? E você achando que era você. Acontece. Eu, por exemplo, eu chamo Bárbara, né? Tem vezes que o povo tá chamando outro nome, João, e eu tô achando que é meu nome. Escutei na minha cabeça que era meu nome. Então isso sempre acontece. Por isso que eu nem levanto.
Boa, vou usar essa. Então, gente, então, se quiser falar comigo, primeiro me liga. Fala, ó, tô na porta. Eu acho que é mais eficaz, né? Do que ficar gritando no portão. Mas também, né? Paciência. Aí, ou você tá na rua, né? Tá ali andando, pá. Aí você olha pro lado e fala, eu acho que ali é a professora Bárbara que me deu aula uma vez. Vamos lá cumprimentar ela. Professora Bárbara! Aí tu começa a chamar. Aí a pessoa olha, vira e olha. Aí você, meu Deus, desculpa, eu achei que era minha professora, mas não é não. É outra pessoa, desculpa. Isso vira e mexe acontece comigo. Eu achar que é uma pessoa, eu já chamei a pessoa. Tipo, o áudio fez. A pessoa virou, aí eu, não, desculpa, não era você não. Eu achei que era um amigo meu. Sempre acontece essas coisas. Ou seja, os sentidos, eles não são 100% confiáveis. Eles vão nos enganar às vezes. E se eles nos enganam às vezes, eles podem nos enganar sempre. Porque qual a probabilidade? A gente não pode calcular, não tem como calcular essa probabilidade de quantas vezes os sentidos vão nos enganar ou não. Não é verdade? E aí, diante disso, o René Descartes vai fazer o que com os sentidos? Cortar, riscar. Vai falar que não é confiável, vai destruir, vai jogar fora, vai tacar fogo. Vai falar, gente, sentidos não são confiáveis. Não confie nos seus sentidos. Não confie nos seus sentidos. Os seus sentidos vão enganar você. É isso que os seus sentidos vão fazer. Aí ele vai fazer o que com os sentidos? Isso aqui, ó. Pega o sentido da mata, joga fora e fala, ó, não serve para ser a base da ciência. Não serve para ser a base da filosofia. Não serve para ser uma base do conhecimento. Não serve. Os sentidos não são confiáveis, galera. Tira isso da lista. Ah, professora, mas como assim, né? Como assim? Não posso confiar nos meus sentidos. Aí o René Descartes vai dizer, você não pode confiar nos sentidos, mas você pode confiar na sua razão. Mas eu tô sentindo que eu tô aqui, professora, eu sinto que eu tenho um corpo. Aí o René Descartes vai falar, não é os sentidos que é para te dar a validade de existência. Não é os sentidos que é para você confiar, para você ter a validade que você existe. Você não vai colocar a sua condição de existência no fato de você sentir, de ter sentidos. Você vai colocar a sua existência no fato de você pensar. Por que ele vai falar isso? Porque nesse tempo todinho que ele está aqui duvidando das coisas, duvidando se ele existe, duvidando se ele está sentado na cadeira, duvidando se ele está vivo, duvidando se ele tem um corpo, ele começa a duvidar de tudo. Ele fala, poxa, esse tempo inteiro que eu duvidei, que eu usei a dúvida hiperbólica, essa dúvida que duvida de tudo, eu estou o quê? Pensando. A todo momento que eu estava aqui questionando vocês já passaram por essa situação de alguém ouvir de escutar seu nome e ninguém está te chamando? Alguém que já sonhou estava comendo um bolo e acordou e não estava? Alguém que já estava em casa ou na rua e viu alguém achou que viu alguém parecido? A todo momento que eu fiz esses questionamentos para vocês, e a todo momento que o René Descartes fez esses questionamentos, ele está usando o quê? Ele está usando a racionalidade, ele está usando pensar, ele está pensando. A todo momento que nós estávamos aqui, nós estávamos fazendo o quê? Pensando. Então, se eu penso... Aí, pegando, né, a Isabela que falou, logo existo. Né? Penso, logo existo. Por que eu sei que eu existo? Porque eu penso, porque eu estou pensando, porque eu estou usando a minha racionalidade, se eu parar para aqui, porque eu estou usando o meu pensar. É por isso que eu sei que eu existo, que eu estou aqui, que eu estou vivo, que eu estou nesse mundo, porque eu penso. Então ele coloca a condição de existência no pensamento, né? Aí ele coloca essa frase até em latim, né? Cogitum ergo sum, né? Meu latim é péssimo, né? Aliás, eu não sei nem para onde é que vai o latim, mas ele escreve em latim essa frase, que significa penso, logo existo. Ou seja, o René Descartes coloca a racionalidade
a razão como a base de tudo. Ele coloca o pensamento como a base de tudo. Ele coloca o raciocinar como a base de tudo. Então, primeiro passo, eu duvido de tudo. Ao duvidar de tudo, eu percebo que eu sou capaz de pensar, que a racionalidade está presente, que o pensar está presente, e aí eu chego nessa conclusão. Penso, logo existo. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Pode falar. Se tiver dúvida, for a professora, eu não entendi, quero que volte, pode falar, viu? Aí, beleza. Renezinho, nosso amigo aqui, né? Já estamos íntimo dele. Chega e fala, agora eu vou fazer o método científico. O método para ser usado pela ciência e pela filosofia. Aí você já fica, eita, o cara vai mostrar aqui como é que vai fazer a coisa. Né? Vai mudar o mundo. Né? Aí, primeira vez que eu tenho aula de filosofia de verdade. Obrigada. Ele vai chegar aqui no método cartesiano. Por que cartesiano, professora? Porque o segundo nome dele é Cartesius. Aí tudo que ele foi fazer na vida dele, ele botou o nome dele, né? Ele fez o plano cartesiano, que eu mostrei para vocês, né? Botou o nome dele. Ele fez o método para a ciência e para a filosofia, botou o nome dele. A pessoa tem um ego grande, né, gente? Já percebe que a pessoa tinha autoestima elevada, né? Aquela pessoa que vira pro espelho e fala, meu Deus, como sou bonito. Eu sou bonito, ninguém precisa nem me dizer, porque eu já sei, né? Qual é o signo do René Descartes, gente? Ele nasceu dia 31 de março, deixa eu confirmar essa informação. Ele é ariano. Todo ariano, né, tem uma boa autoestima, né? Então ele bota o nome dele em tudo que ele vê na vida dele. Ele sai botando aí Cartesius, que é o segundo nome dele, né? Aí, beleza. Ele chega no método... Tinha que ser, viu, tia? Eu achei que ele era leonino. Não, ariano. Mas podia ser leonino. Você sabe que leonino é desse jeito também, né, gente? Nossa, leonino, senhor. Você nem perguntou se é bonita, a pessoa já tá te dizendo, tu sabe que eu sou bonito, né? É nesse naipe, os leoninos são. Aí, beleza. René Descartes vai mostrar o método. Vai falar, gente, vou mostrar aqui como é que faz o método certinho. É só seguir esses passos, igual uma receita de bolo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Beleza? Beleza. René Descartes falando. Aí, ele vai falar, passo 1, comprovação. Como assim comprovação? Comprovação no sentido do seguinte, galera. Ou seja, vou acreditar só naquilo que tem comprovação ou que eu posso provar que é verdade. Né? Ou seja, René Descartes não gostava de fofoca. Né? Porque a base da fofoca é o seguinte, eu não sei muito bem se é verdade, mas eu já estou lá contando, né? Então, René Descartes vai ser contra a fofoca, por exemplo. Ele vai dizer, você só pode acreditar e você só pode espalhar uma notícia, uma informação, um conhecimento, né? Se você tem a comprovação. Se não tem comprovação, gente, não segue. Tem que ter a prova, né? Tem que ter a prova. Porque senão não serve. Fico bom, matemática, autoestima boa, tudo que eu queria. Mas também. E se ele viesse pro Brasil com esse negócio de cloroquina, ele ia passar dor de cabeça. Não é verdade, Gisele? O que você acha que o René Descartes diria nesse momento? Nossa, ele ia ficar muito nervoso, eu tenho certeza. Tem muita gente que acredita nesse negócio da cloroquina, na verdade. Cloroquina e ivermectina, né? Esses nomes aí dos remédios que a galera tá tomando. E eu vou até citar isso depois, nessa aula. Que bom que você trouxe esse ponto. Eu vou até citar sobre isso, pra gente, utilizando aqui o René Descartes. Gostei do seu pontuamento, Gisele. E aí, galera, o que acontece? Você tem esse primeiro passo,
Ou seja, acredite só naquilo que tem comprovação científica, ou que você pesquisou, ou que a ciência e a filosofia pesquisaram e trouxeram ali a comprovação para você, tá? Passo 2. Eu primeiro só acredito no que tem comprovação, vou para o passo 2. Divisão do conhecimento. Ou seja, o conhecimento tem que ser dividido. Dividido de que forma, professora? Conhecimentos que são mais simples, e dos mais simples para os mais complexos. Eu tenho que dividir. Ou seja, estou lá fazendo uma pesquisa. Eu vou dividir. Poxa, essa parte aqui é mais complexa. Vou botar para o final. Essa parte aqui é mais simples. Vou botar para o começo, né? Então, por exemplo, quando você está ali fazendo um trabalho de alguma matéria, por exemplo, biologia, sei lá, divisão celular. Aí você começa ali primeiro explicando o que é a divisão celular. Primeiro você, né, coloca ali uma introdução. Depois você vai colocando as fases da divisão celular, né? Para a pessoa que for entender, no caso o professor ou qualquer outra pessoa que tenha o seu trabalho, entender ali como que acontece, né? O primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto, e assim por diante. Então, o René Descartes vai explicar para os cientistas e para os filósofos, tem que escrever. Olha, divide o conhecimento, vai do mais simples para o mais complexo, das partes menores para as partes maiores, que aí todo mundo vai conseguir entender, ficar mais organizado. Aí, ele vai falar, quando você for dividir, né, sair do passo 2, vai para o passo 3. Eu coloco uma ordem. Eu organizo uma ordem nesse passo a passo. Essa ordem pode ser uma ordem nossa, quase que não sai. Alfabética, ordem numérica. Vai lá organizar, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Ou passo A, B, C, D. Organiza direitinho o que a pessoa tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer depois. Né? Como que essa pesquisa se dá? O que a pessoa que está lendo tem que entender primeiro, né? E aí ele chega no 4, resumo, ou síntese, né? Pode ser também chamado de síntese, né? Que é um resumo. O que é esse resumo, professora? Pesquisador ou filósofo foi lá, investigou um assunto, sei lá, a origem das espécies, ou a fotossíntese, ou, deixa eu ver um de física, astronomia, o movimento dos astros, né? O movimento dos planetas, na verdade, né? O movimento dos astros é da astrologia. O movimento dos planetas. Foi lá, pesquisou, investigou. Primeiro, você trouxe a comprovação, depois você fez a divisão, depois você colocou a ordem, tudo bonitinho. O que eu tenho que fazer agora enquanto cientista e filósofo? Eu tenho que fazer um resumo de tudo isso, da minha pesquisa, uma síntese. Como eu pesquisei, por que eu pesquisei, quais foram os resultados, como que foi ali o passo a passo da minha pesquisa. E aí eu faço um resumo. Esse resumo hoje, né, é conhecido na área das ciências exatas como um relatório científico, né, ou um artigo científico. Os cientistas hoje, quando eles pesquisam algo, eles apresentam um artigo para as pessoas, para a comunidade, né, para o mundo, para mostrar ali como que ele pesquisou, né, quanto tempo ele pesquisou, quais os resultados ele encontrou dentro dos seus experimentos, né? Então, o René Descartes, ele traz para as ciências, traz para a filosofia um método para poder pesquisar, um método para poder investigar, para tirar a prova dos 9. Minha mãe gosta muito de falar isso, ela fala tirar a prova dos 9, né? É que tinha lá um método do 9 fora, né? Acho que era algo assim, e ela sempre fala isso para mim. Eu não peguei esse exemplo na escola, né? 9 fora. Mas é isso que o René Descartes quer. Ele quer falar, galera, vamos usar um método que a gente possa ir passo a passo. Usar um método que a gente possa comprovar. E aí eu queria trazer o exemplo da Gisele, que a Gisele trouxe. Dentro do que a gente viu aqui do René Descartes até esse momento da aula,
Existe, por exemplo, alguma comprovação de que a cloroquina serve para o coronavírus? Comprovação de cura, né? Não, você não botou não? Nenhuma comprovação científica. Esse remédio não foi destinado para isso, né? Exato, Gisele, não foi. Ele foi criado para cuidar do lúpus, né? Pessoas que têm lúpus e pessoas que têm malária. Mas para o coronavírus ele não tem uma efetividade, né? E ele é um remédio muito forte, né? Atinge o tecido cardíaco, o coração das pessoas que tomam, né? Ele tem um efeito colateral. Então, se você não tem comprovação de que realmente aquilo dá certo, né? De que aquilo é eficaz, de que aquilo funciona para curar mesmo, tomou, curou. Estou falando nesse sentido. E é um remédio que traz efeito colateral, porque se não trouxesse efeito colateral, né, a pessoa tomaria e aí beleza. Tomou, não deu nem ruim, nem bom, beleza. Que traz efeito colateral. E aí você ainda bota a sua vida mais em risco, né? E atingindo o coração piora tudo. Deixa eu ler aqui o chat. Daí, como que alguém acredita que a cloroquina cura Covid? Misericórdia, é isso. Esse é o meu pensamento, Gabriela, também. Como que acredita? Porém, a galera acredita justamente por quê? Porque não vai nesse passo a passo aqui. Se a galera... tá vendo como Descartes é importante para a vida? Se a galera conhecesse o Descartes, e aí eu acho que é a questão também da gente divulgar esses filósofos mais, de fazer com que as pessoas tenham mais acesso, né, a esses filósofos, se a pessoa falasse assim, poxa, eu preciso acreditar naquilo que tem comprovação. Eu preciso entender a questão da divisão do conhecimento. Eu preciso entender que esse conhecimento tem que ter uma ordem. E eu preciso entender que esse conhecimento tem que ter um artigo científico, um resumo dele. Aí eu não iria acreditar no que uma pessoa mandou no Zap. Porque a questão é essa, né? A galera manda isso no WhatsApp, manda nos grupos aí da vida, Facebook, né? Acho que quando essa pergunta for respondida, saberemos como o presidente foi eleito, porque lógica não tem. Exatamente, Isabela, concordo. Eleito por Zap. E aí, muita coisa, gente, a gente recebe pelo WhatsApp. Não só sobre o coronavírus, né? Porque existem aí a galera mandando outros tipos de receita para cura, né? Toma água quente com limão e alho. Toma vinagre. Gente, qual a comprovação que a gente tem de que isso realmente vai dar certo? Nenhuma. Alho, limão, água quente? Não tem. Não tem a comprovação ali. Não tem um estudo, não tem um artigo, né? Exato, se fosse simples assim, não tinha tanta gente morrendo, não é verdade? Isso é verdade. No mundo inteiro, né? Porque no Brasil estamos aí com um número grande de mortos e em outros países também, né? Mas o Brasil está lidando de uma forma aí, né, bem irresponsável com essa pandemia. E aí a gente percebe a importância que o Descartes tem. Ele nasceu lá no século XVI, né? Muito tempo atrás. Mas a importância que ele tem até os dias de hoje, da gente pensar a questão da importância do pensamento, da racionalidade, da importância do pesquisar, do investigar, né? E tantas outras mentiras que são passadas pelas redes sociais. Sejam mentiras sobre pessoas que a gente conhece ou não conhece, fofoca, montagem, enfim, as mais variados tipos de mentiras, né, que a gente conhece hoje como fake news, né, as fake news. E também muito porque a galera é muito assim, recebe uma notícia no WhatsApp, aí tá escrito lá, uma manchete chocante, e não abre para ler. E isso é um problema também, a gente tem que abrir e ler as coisas. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tá aqui a manchete, mas eu vou abrir para ler para saber se é isso. Porque às vezes não é. Às vezes o jornal também trouxe aquilo ali, mas foi só para chamar atenção, né? Aí você lê e fala, não, é outra coisa. Beleza. Por exemplo, eu sou muito fã da Beyoncé. Aí a Beyoncé ontem, por exemplo, ela foi para Nova York de helicóptero. Riquíssima, né, aquela mulher viva. Aí a notícia era bem assim, Beyoncé desembarca do helicóptero
eu não lembro se era num prédio onde tem uma gravadora, alguma coisa assim. Aí a galera já coloca, Beyoncé vai lançar um CD. Aí pronto, você fala, como assim? Como assim? Vai lançar um CD? Aí tu abre a notícia. Aí quando tu entra, não, Beyoncé desembarcou do helicóptero, num prédio que tinha uma gravadora, e aí ela desembarcou nesse prédio porque não tinha um outro prédio para ela poder desembarcar. Aí tu fala, tá, mas onde é que tá a parte aqui que ela disse que ia fazer o CD? Aí tu percebe que, na verdade, a notícia, a manchete era só para chamar a atenção e a notícia tá falando de outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com as mentiras que as pessoas passam por aí, né, criadas da cabeça dela, e tomar cuidado com manchetes que são muito chamativas. Sempre abram a notícia para ler ela inteira, do começo ao fim. Ah, tá falando disso. Porque só a manchete, hoje em dia, não está resumindo muito bem os assuntos. A gente também tem que tomar cuidado com isso, tá, galera? E aí, para a gente não sofrer realmente esses problemas aí que vocês estão vendo, né? Esses problemas políticos que a gente está sofrendo, né? De pessoas eleitas escusas, né? Que não são preparadas para o cargo que tem, né? Que não tem competência para o cargo, porque senão a gente vai ver essa história se repetir. A gente vai ver pessoas que não têm competência gerindo o país, a gente vai ver as pessoas tomando remédios que não fazem bem para a saúde, que afetam a saúde diretamente e não curam o coronavírus. A gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecendo. Então a gente tem que fazer como René Descartes, sabe? A gente tem que investigar, pesquisar, duvidar, criticar, entende? E trazer ali esses questionamentos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Oi? Também tô gostando, gente, gostei bastante. Aí agora, né, pra gente poder dar a base ali do negócio, né, do chocolate, tudo do exemplo do chocolate, viciada em chocolate, a pessoa que... Eu vou pegar uma questão aqui, vou colocar ela no chat para todo mundo poder ver. É uma questão do Enem de 2013, tá? Só um minutinho. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui no chat, ver se vai certo. Será que foi? Ai, meu filho, foi só uma parte, ó. Peraí. Por que não foi tudo? Aí eu vou ter que pegar aqui de novo. Beleza, deixa eu ver se vai certinho. Eu estou seguindo a primeira. Eu tô seguindo. Peraí. Só um minuto, gente. Ah, ele copiou pouca coisa mesmo. Peraí. Vou mandar a primeira parte da questão. Aí depois eu mando a segunda. A questão é esses dois trechos, e aí eu vou mandar as opções aqui para vocês verem, tá? A, B, C, D e E. Aí, qual delas que tá correta? Um minutinho. Eu achei que ele ia tudo de uma vez, mas não foi. Tá dando para ver? Sim. Beleza. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem, 5, 6 minutinhos, e aí eu corrijo junto com vocês, tá?
Aí quando for 11h07... Ah, já leram? Todo mundo já conseguiu ler? Beleza, Isabela acha que é B. Eu estou lendo só as questões, só um minutinho. Tá bom. Marca também esse B. Uhum. Só a Gisele, deixa a Gisele e a Gabriela mandar. A Gisele mandou. Beleza. Então, galera, existem, sim, vários métodos da forma como você pode ler a questão do Enem. Acho que já falaram isso para vocês em alguns momentos. A Gisele estava lendo aqui as opções e tal. Tem gente que prefere ler primeiro as opções, né? O que está pedindo na questão, e depois ir para os textos, né? Toda questão do Enem, geralmente, vai ter o texto, um textinho lá, e para você ler, ou uma imagem, ou uma tirinha, né? Ou uma charge, algo do tipo, e depois vai te dar as opções, né? E depois vai te perguntar, vai te trazer a pergunta. Então, a gente pode fazer esse mesmo método aqui, para a gente conseguir ver se é a B. Vamos lá. Primeiro enunciado. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento deve-se. Então, quando eu leio o enunciado, eu já sei o que eu tenho que procurar no texto. Então, é muito bom que a gente sempre procure ler o enunciado primeiro e depois os textos que estão em cima, beleza? Então, ele quer saber o quê? Né? Qual a exposição da análise do projeto cartesiano, né, que viabiliza a reconstrução radical do conhecimento? O que eu devo fazer, né, para ter realmente esse método cartesiano? Nossa, estou rouco, do nada. Vamos lá, então. Aí ele traz um textinho 1. Há algum tempo, eu me percebi de que desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo depois eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-se-me de todas as minhas opiniões que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Aí o trecho 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriores varridas por essa mesma dúvida. Mas beleza, vamos para as opções. A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. Essa palavra tradição já torna a opção A errada. Porque o René Descartes, ele não é tradicionalista, ele quer quebrar a tradição. Né? A filosofia moderna é moderna, ela quer uma coisa diferente, algo que quebre com a tradição. Né? B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Vamos deixar a B guardadinha aqui. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Em nenhum momento, né, a gente falou sobre isso. Descartes não disse, eu quero investigar o pensamento da consciência das pessoas que não são esclarecidas. Ele não disse isso, né? D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. E de escola encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Então, qual é a letra certa? Letra B. B de bola. Muito bem, acertado.
Aí a E também parece certa, não sei, Deus. A E, vamos dar uma olhadinha de novo nela. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Olha só. A questão aqui da E é do enunciado. Ele quer o seguinte: a exposição e análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar, ou seja, abrir um caminho, eu preciso do quê? E para a reconstrução radical do conhecimento deve-se o quê? Ou seja, ele está perguntando qual são o passo inicial. A E não está errada. Ele quer encontrar um conhecimento que não seja questionado. Mas qual é o passo que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para chegar na E, entendeu? Questionar. Questionar, muito bem, Gisele. Então, às vezes, o negócio está dentro do enunciado ali, a forma como ele pergunta. Porque o Enem, ele faz o seguinte, coloca 3 coisas que está certo, mas que quando você olha o enunciado, você fala, ih, velho, mas não é isso que ele está perguntando. É tipo assim, eu pergunto, quantos volantes tem um carro? Aí eu respondo 4 rodas. É errado que o carro tem 4 rodas? Não. Mas o que te perguntou? Quantos volantes? E quantos volantes é só um, né? É dentro desse sentido. Então, quando vocês forem ler questões do Enem, cuidado com o que está pedindo especificamente, porque eles vão botar coisas dos filósofos que eles disseram, mas que não é o que a questão está pedindo, sacou? Então tem isso também. É pegadinha, né? Professora, eu também pensei na E, só que eu fiquei pensando. Na época do René, nos dias atuais, é muito difícil você pegar uma pessoa assim, se questionando, né, de algo, tipo assim, ela se questionar por conta própria. Sempre tem alguma informação ali que ela se baseia naquilo, né? Exato. E aí, eu fiquei pensando nisso. Se tudo já tivesse, tipo, as pessoas tivessem a capacidade de se questionar de tudo, aí sim essa poderia, né, se encaixar. Verdade, gostei do que você colocou. É isso mesmo, Gisele, é isso mesmo. Aí, galera, só para fechar o René Descartes, eu queria falar de 3 coisinhas, tá? Só para arredondar ele, deixar bem redondinho o que a gente viu hoje sobre o René, tá bom? Primeiro ponto. Você pode estar se perguntando, não sei se alguém se perguntou, professora, se a condição de existência está no pensar, então, como que eu sei que esse cacau ou que essa caneta existe? Eles não pensam? Como que eu sei que eles existem? Eles não pensam, né? A caneta não pensa, eu acho. Aí é que tá o problema. O René parou e pensou, falou, vixe, mas as coisas não pensam, né? A cadeira não pensa, a porta não pensa, e eles existem. A loucura voltou. Por que você pensa isso? Professora, tem um post que é bem assim, ó. É do Saci Pererê, né? É do René Descartes e o Saci Pererê. Aí um cara pergunta, René... Não, na verdade é o Saci perguntando pro René, René, eu existo? Aí ele fala que não, que ele é fruto de um pensamento. Aí um homem com cachimbo pergunta se o cachimbo existe, ou eu acho que se o cachimbo existe. E ele fala que existe. Ai, que massa! Gostei dessa tirinha. Resume bem o que o René Descartes pensa das coisas, né? Porque ele é meio doidinho, né? Todo mundo falando que ele é doido aqui no chat. Quem disse que ele não enlouqueceu, não é verdade? O René Descartes vai dizer o seguinte: ele vai dividir as coisas. Ele vai dizer, gente, então, as coisas existem, eu sei que essa caneta existe, porque eu consigo pensar sobre ela. Então, eu estou mostrando aqui a caneta para vocês. Vocês conseguem depois, se quiserem lembrar dessa caneta, vocês não vão conseguir lembrar dela. Vocês conseguem pensar sobre a caneta. Então, é por isso que eu sei que ela existe. Ela é uma substância, vou colocar aqui no chat, uma substância extensa, ou seja, é uma substância com matéria, né?
E ela existe, eu sei que ela existe porque eu consigo pensar na caneta, eu consigo pensar no cacau. Eles são coisas pensáveis, coisas da matéria que eu consigo pensar. Mas são substâncias extensas, substâncias que eu posso pegar, eu posso sentir, eu posso ver, né? Então, é por isso que eu sei que eu existo, que eles existem. Porque eu consigo pensar sobre elas, beleza? Aí, eu tenho a substância pensante. O que é a substância pensante, professora? Escrevi outra coisa aqui. Pensante. Que é o pensamento em si. A mente. E eu tenho a substância divina. Que aí entra no que a Gisele até perguntou. O que é substância divina, professora? Deus. Por quê? Porque a substância extensa, a matéria, a madeira, a água, os rios, o lago, as canetas, tudo, o universo, né? Ele tem que ter vindo de algum lugar. Quem é que criou para o Descartes? Deus. Depois dê uma olhada com mais profundidade sobre isso. Não vou detalhar tanto porque não é tão importante para o Enem nem para o PAIS. Mas só para vocês saberem que ele divide as coisas em tipos de substância. Então, a substância extensa, substância pensante e a substância divina. Só que nós, seres humanos, nós temos dois tipos de substância, né? Porque nós temos um corpo e nós temos uma mente. Qual é a substância que o Descartes valoriza mais? No caso aqui, o que vocês acham? Mente. Muito bem, Isabela, a mente. O Descartes, então, nesse penso logo existo, ele está dizendo para a gente que o pensar é mais importante do que o corpo, do que os sentidos. Porque é por meio do corpo que eu sinto, que eu vejo, né? Você vai dizer que o corpo é algo menor, é algo que tem que estar em segundo plano, e a mente tem que estar no primeiro plano. O pensar, o racionalizar, tá? Alguma dúvida nessa parte? Então, tipo, para identificar a substância em si, a partir da matéria, eu preciso usar alguns sentidos, né? Então, ele vai dizer que não, Isa. Ele vai dizer o seguinte: eu consigo pensar sobre essa matéria. Beleza. Porque estou vendo, estou ouvindo e tal. Porém, o que vai dar a certeza, a base para isso, vai ser o fato de você estar a sua capacidade de pensar sobre elas. Tudo bem que você usa os sentidos para acessar, né? Eu uso o sentido para acessar. Mas o que dá a validade é a capacidade que você tem de pensar sobre aquilo. Eu posso sentir, posso estar vendo, posso estar sentindo um cheiro, mas eu não estou pensando sobre aquilo, entendeu? Não estou racionalizando aquilo a todo momento. Por exemplo, a questão do Sol ser o centro da nossa galáxia. Quando a gente observa, quando o Galileu Galilei observou isso, ele observou o céu e percebeu esse movimento. Só que o Galileu Galilei, ele só vai provar isso a partir do momento que ele faz cálculos matemáticos. Ou seja, ele percebeu isso com sentido, beleza. Mas o que comprovou é o pensamento, né? O que trouxe a prova foi lá os cálculos matemáticos. Então, por exemplo, eu estou falando dessa caneta, mas aí para me provar para você que existe, eu vou ter que escrever algo, te explicar algo, dizer, olha, existe, porque no dia tal, essa caneta foi comprada no valor de R$2, e tem aqui a prova, o recibo, você pode, né, verificar as informações aqui no recibo, de quando foi comprado, a data, e que foi retirado desse local, entendeu o que eu quero dizer, Isa? Então, assim, o que traz a comprovação é o pensar. Beleza, você tem um sentido, você tá vendo. O René Descartes diz, você tá vendo, você tá sentindo, beleza. Mas a comprovação tem que ser o seu pensar. Aquilo que você está conseguindo pensar sobre o assunto, a pesquisa, o objeto. Ele abre. Por nada. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, galerinha, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gostei bastante de conhecer vocês. Já 1h20,
Já deu 11h19, né? Deu 1h19. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Aprendi muito com vocês aqui. Foi uma troca muito boa de conhecimento. Espero nos vermos aí mais vezes. Eu amei, professora. Beijos. Você é muito perfeita. Professora de filosofia que eu queria. Não, sério, de verdade. Eu nunca gostei de filosofia, mas não sei se eu gostei. Sério? Ah! Ganhei o dia, gente. Ganhei o dia. Fico muito feliz. Vocês são da onde? Só pra mim saber qual é a cidade que vocês moram. Eu sou da Ceilândia. Eu sou do Paranoá. Eu sou de Ceilândia também. Isa, estamos aqui. Estamos juntos. Santa Maria, massa. Só pra me saber de quais são as cidades que vocês são, tá? Recanto das Emas. Legal, gente. Recanto é massa, eu gosto do Recanto. Itapuã. Também gosto de Itapuã. Então, galerinha, terminamos por hoje, tá? Aí, nos vemos aí. Vamos ver como é que vai ficar os calendários. Acho que vamos nos ver também numa outra aula, só que de sociologia, beleza? Beijos no core e até a próxima. Bom fim de semana. Gente, vamos mobilizar os colegas para virem também para o círculo e para a aula da tarde, tá bom? Você tá aqui? Hoje eu tô de apoio, meu filho. Aprendi tanta coisa, só não entrei no debate porque senão ia dar muito pano pra manga, né, professora? Eu tava lembrando de você falando da Idade Moderna. Pois é, né? As revoluções que o Renascimento trouxe. Uma hora a gente promove uma aula juntos, né, Bárbara? Bora! Gostei. Só bora. É o impacto na arte, na filosofia, em tudo, né, na linguagem, tudo. Perfeito. Muito bem. Então, assim, eu tô agradecer a Bárbara. Obrigado, Bárbara. A aula foi ótima. Eu vou... avisem para os meninos também que a aula está gravada, depois a gente deve compartilhar. E se vocês puderem ajudar a gente aí nessa movimentação, para mais gente cada vez mais participar da aula com a gente, beleza? Beleza. Então, obrigado, meninas. Até mais. Tchau, Bárbara. Até mais, gente. Até daqui a pouco, meninas.